18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7, 6 e 2, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas, sexta, Karine Leão. E sexta de carnaval praticamente, né, Carlão? Oficial. Muito boa noite, já. Oficial, já tá aberto. É isso aí, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E vai aqui aquele salve pra quem nos assiste nas redes sociais no @ 18 horas news. Boa noite, gente. Mix. A gente começa conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Os radares eletrônicos vão voltar a monitorar as ruas de Manaus. Governo Federal revisa dados dos beneficiários do programa Bolsa Família. A estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas recebem o benefício de forma indevida. Fiocruz alerta para aumento de síndrome respiratória aguda grave no Amazonas. Agora são 6 horas e 3 minutos e você está no melhor do Brasil e hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos com você até as 7 da noite em mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, como nós já falamos, Karine Leão, sextou em clima de carnaval e o povo já está aí nas ruas, já está respirando o carnaval. Já temos aí uma agenda, inclusive, cheia de eventos para curtir nesse período aí, que é uma grande festa popular, né, Karine? Uma das maiores festas populares brasileiras e do mundo, né, Karine? Por que não dizer? Por que não dizer, né? O carnaval brasileiro, nosso carnaval é reconhecido mesmo como uma das festas mais animadas do mundo, né? Estamos sim, Carlão, no clima de fantasia, de extravasar alegria, de se fantasiar, de brincar. Mas, gente, brincar com paz, né? Em segurança, vamos lá, sem brigas, sem violência. É uma festa para se divertir com responsabilidade, inclusive. Karine Leão, é hora de aproveitar esse clima de alegria e ser feliz, aproveitar, curtir, esquecer um pouco aí os problemas que foram muitos aí durante esses anos aí de pandemia, foram tristes e agora vamos focar na diversão. Inclusive, a gente não podia nem brincar carnaval nesse período aí. Agora, 2 anos aí, né? Carnaval de rua, então, cheio de recomendação, não tinha também, então tá, né? Aí, vamos ser felizes, seja com fantasia cara ou barata ou sem fantasia, de qualquer jeito. O importante é curtir sozinho ou acompanhado. Estar no carnaval é válido, só não pode abusar, é claro, como a Karine falou, e também não avançar o sinal vermelho, né, Karine? Sempre com permissão, sem assédio. Pois é, né, gente? Não é não, Karine. Não, é opa, não. parou. Pronto. Simples assim, né, Carlão? Vamos evitar aí os excessos. Bebidas demais nunca é bom, gente. Dirigir alcoolizado, para, nem pensar. Acabou isso, tá? Por favor. Vamos pegar um Uber, um 99 e assim a gente pode beber com tranquilidade, sem colocar a sua vida, a minha, a sua, de quem tá andando na rua, dos outros motoristas, sem colocar a vida de ninguém em risco. É importante lembrar que importunação sexual, viu, Carlão? Como Sim. você falou, é crime, tá? E com prisão. Com prisão prevista de 1 a 5 anos. Você falou em lembrar aí, Karine, tem um beijo roubado, né? Que é tradição também, que agora não pode mais, tá proibido, Karine. Tem que tomar muito cuidado. Lembrando pra você que o beijo roubado, que, né, tendem a considerar é de menor importância, inclusive faz até parte da festa, agora é crime de importunação, Karine. Então cuidado. Tá tudo enquadrado, Carlão, e a regra é clara. Não é não, né, Carlão? Não Bom, é não. O beijo à força e qualquer outro tipo de ato consumado mediante violência ou grave ameaça para impedir a vítima de se defender ou fugir é considerado como crime de estupro, tá? E nesse caso, a pena ainda é maior. É respeitar o outro acima de tudo, Karine. Tem gente que se aproveita aí de alguns momentos de carnaval pra, né, soltar nesse sentido aí. Não Abusar, pode. né? O Abusar, esperto, vamos abusar. né? Isso aí eu já vi várias vezes acontecer. Olha Então, aí. divirta-se muito mais com cuidado e com respeito. Dance, pule, faça desse carnaval o melhor de todos os tempos. Aproveite que, né, é a sua vez. Opção é o que não falta para você brincar esse carnaval e tem
todo tipo de público aí, tem todo tipo de brincadeira para todo mundo. Exatamente, Carlão. E a programação do Carnaval de Manaus 2023 começa hoje, sexta, e segue até o dia 25. A Prefeitura de Manaus direcionou o total de R$6 milhões para as escolas de samba dos grupos especiais A e B, além de 109 blocos de rua. De acordo com dados da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, são esperados aí cerca de 65 mil pessoas nos desfiles do Sambódromo. Ainda de acordo com o levantamento, o Carnaval de Manaus gera 20 mil postos de trabalho na cadeia produtiva da cultura, sendo 4,5 mil diretamente nas escolas de samba. Isso é ótimo. Claro, lógico, incremento aí na economia aqui de Manaus. Bom, já temos muita festa agendada para esse fim de semana, com blocos e bandas de carnaval. Entre eles, alguns dos eventos mais tradicionais, gente, como as bandas da Bica, a banda do Boulevard e da Difusora, que reúnem milhares de pessoas nas ruas da cidade. E já são tradição, é tradicional, né, Karim, você brincar nessas bicas, há muito tempo nessas bandas, né? A banda da Bica, faz tempo. E ainda na programação de 18 horas de hoje, você vai conferir toda a agenda de carnaval para este fim de semana agora. Primeiro final de semana oficial do carnaval, que está apenas começando. 6 e 8, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, os temidos corujinhas, os radares eletrônicos podem estar voltando. O prefeito Davi Almeida anunciou mais uma vez a reinstalação de radares eletrônicos nas ruas da capital. Isso para frear o aumento no número de acidentes de trânsito. Exatamente, Carlão. Só no primeiro mês de 2023, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana registrou 92 acidentes de trânsito aqui em Manaus. E a cidade está sem fiscalização eletrônica há 8 anos. Carmen, outra novidade é a instalação dos semáforos inteligentes nas ruas da cidade, como explica aí o repórter Rodrigo Soares. Só no primeiro mês de 2023, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana registrou 92 acidentes de trânsito na capital. Isso representa uma média de quase 6 acidentes por dia. O aumento em relação a 2022 é de 3%. Isso porque no mesmo período do ano passado, Manaus teve 89 registros de acidentes nas ruas. O Instituto de Trânsito identificou as avenidas Torquato Tapajós, Cosme Ferreira, Efigênio Salles, Coronel Teixeira, Rodrigo Otávio, Avenida do Turismo e a Avenida das Torres como as avenidas mais perigosas da cidade. Com esse aumento, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou pela segunda vez a reinstalação de radares eletrônicos nas ruas da cidade. O prefeito justifica o retorno dos radares com o aumento no número de acidentes envolvendo principalmente os motociclistas em Manaus. A quantidade de radares, como vão funcionar e onde serão instalados, não foram reveladas pelo prefeito. Os radares foram desativados em Manaus em 2015, quando terminou o contrato firmado ainda na gestão do então prefeito Amazonino Mendes, de 2009 a 2012, com a empresa Consladel. Outra novidade é a instalação dos semáforos inteligentes. A nova ferramenta vai permitir, em tempo real, que o semáforo reconheça o tamanho da fila de veículos de uma rua e ajuste o tempo do semáforo automaticamente. Os semáforos atualmente em operação são ajustados por horário com programação pré-determinada. Com a mudança, os ajustes serão de acordo com a formação de fila, como explica o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. Ele vai começar a ser implantado na Paraíba, ali na Salvador, depois ele vai para Recife e a rede vai se estendendo. Boulevard, Maceió, vai chegar na João Batista, na Constantino Nery. A gente vai criando a partir de um ponto, imagina que você tem um ponto e a partir daquele ponto que seria ali André Araújo com a Salvador e a Paraíba, a Humberto Calderaro, e a partir daquele ponto a gente vai criando uma rede, tanto para um lado quanto para o outro, de modo que os semáforos vão se integrando, criando uma rede, e a partir da rede vai alimentando esse ponto principal. A previsão é atualizar 30 semáforos já instalados e implantar 20 novos equipamentos, totalizando 50 semáforos inteligentes. A programação prevê a implantação dos primeiros equipamentos na região dos bairros Adrianópolis e Aleixo, ambos na zona centro-sul de Manaus. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Gente, Manaus deve ser uma das poucas capitais do país que não tem fiscalização eletrônica no trânsito. E é claro que isso permite abusos, como dirigir em alta velocidade, furar o sinal vermelho e outras ilegalidades que colocam em risco a vida de pedestres e motoristas. Estudos sérios em diversos países mostram a importância da redução da velocidade para diminuir o número de vítimas graves e fatais do trânsito. E revelam também essa relação direta entre velocidade e a consequência dos acidentes, principalmente nesse índice de mortos e feridos graves. Karime, muitos temem inclusive a volta da indústria da multa com a reinstalação dos corujinhas, mas com raras exceções. Só é multado quem não respeita o limite de velocidade ou não para quando o sinal está vermelho. É uma questão de cidadania, de educação, de respeito à vida. Só isso. O fato é que sem fiscalização eletrônica, as infrações elas crescem, está comprovado isso. O desrespeito às leis do trânsito vira rotina e dirigir acima do limite de velocidade passa a ser um direito para alguns, criando aí uma indústria de infrações. É aquela velha história, né, Carlão? A impunidade gera mais e mais infrações e isso reflete diretamente no aumento dos acidentes e de mortes. É que estamos aí vivenciando hoje aqui em Manaus. Temos que reconhecer que o trânsito na cidade é uma loucura. Gente, é uma desordem, uma confusão danada. Tem que ter muita calma, tem que respirar fundo, tem que rezar, tem que cantar mantra para manter a paciência nesse trânsito enlouquecido que a gente vive aqui no dia a dia em Manaus. É preciso disciplinar, sim, impor ordem, exigir o cumprimento das leis e só assim vamos poder ter um trânsito mais humano e, por que não dizer, mais civilizado. Vou ressaltar aqui que essa é uma discussão mais ampla, viu? Uma questão de mobilidade urbana que envolve diversas áreas. Karime, o fato é que a reinstalação aí dos corujinhas, das lombadas eletrônicas é uma necessidade que deveria ser defendida por todos que querem a paz no trânsito, né, Karime? É o que a gente precisa realmente. Bom, o fato é que a reinstalação dos corujinhas, das lombadas eletrônicas é uma necessidade mesmo, que deveria ser defendido por todos, como você falou, Carlão. E continuando falando de trânsito, temos a interdição no viaduto do Manoa e da Djalma Batista. O repórter é André Meirelles, ele tem mais informações. Vamos acompanhar. Um trecho do complexo viário Professor Isabel Vitória, o viaduto do Manoa, na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus, foi interditado para receber reparos na pista. Conforme o subsecretário de obras da Seminf, Madison Rodrigues, a obra, que será executada em 2 finais de semana, é para reparos de buracos no local. O que a gente vai proceder é uma manutenção corretiva nos buracos que apareceram aqui em forma de patologias no pavimento rígido. Seria no acabamento do pavimento do complexo viário Manoa. A gente vai proceder isso em 2 finais de semana para dirimir o impacto no tráfego, né? E não tem nenhuma função estrutural. O que a gente vai proceder é basicamente um tapa-buraco no pavimento. Por conta da garantia quinquenal de obras prevista no Código Civil e na orientação técnica do IBRAOP, quem vai proceder a essa correção é o próprio consórcio que ganhou a licitação, executou e entregou a obra. O subsecretário explica ainda o trajeto provisório e o prazo para finalizar as obras, que contarão com o apoio de agentes de trânsito para orientar os condutores que trafegam pelo local. A gente vai proceder a uma interdição parcial no sentido bairro centro, se estendendo até o dia 15 às 6 horas da manhã, liberado para o tráfego, e reiniciando no dia 17, no outro sentido, no mesmo horário às 18h30, no sentido centro-bairro, para proceder também essa solução das patologias, se estendendo até o dia 22, mesmo horário às 6 da manhã. Os condutores podem contar com o apoio do IMU, incondicional, eles vão estar aqui full time, tá? Redirecionando o tráfego nesse sentido. Tem algumas alças das adjacentes, assim, ao longo da execução do complexo também foi feito um viário, então podendo direcionar, mas o condutor pode ficar tranquilo. Um trecho na Avenida Djalma Batista, logo após o cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira, no sentido bairro Centro, também deve ser interditado nos próximos dias para receber uma obra de rede de drenagem, que registrou um afundamento na pista. Os agentes de trânsito devem mediar a passagem de veículos e pedestres para informar sobre as rotas de fuga que ainda serão divulgadas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6 horas e 16 minutos.
continuamos você no melhor mix do Brasil e como noticiamos ontem, o tráfego de veículos no quilômetro 25 da BR-319 no município de Careiro da Várzea, Carime e ouvintes, seguirá interditado, hein? Lembrando aí até a próxima segunda-feira, dia 13. Exatamente, Carlão, e a interrupção começou na noite desta quinta-feira e a medida foi tomada para que o aterro no local seja substituído e permita o tráfego de veículos. Olha só, agora nós vamos falar de saúde. Aqui a Fiocruz alerta para o aumento de síndrome respiratória aguda grave no Amazonas nesse período de inverno amazônico, marcado inclusive com muita chuva, hein, Carime? Não é mentira não, viu, Carlão? E apesar dos números no estado irem contra a tendência de queda no país, não há sinal claro de explosão de algum tipo de síndrome gripal, segundo o coordenador da Infogripe, Marcelo Gomes. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com a Ginéia Araújo. O novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz divulgou ontem alerta para o aumento da presença de síndrome respiratória aguda grave associado ao vírus influenza A aqui no Amazonas. Além de Manaus, João Pessoa na Paraíba, Porto Velho em Rondônia, Rio Branco no Acre, São Luís no Maranhão e Vitória no Espírito Santo estão entre as capitais que estão com aumento na tendência de casos da síndrome respiratória aguda grave. As informações são referentes à 5ª semana epidemiológica, que compreende o período de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 6 de fevereiro. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, o crescimento observado aqui no Amazonas é compatível com o crescimento da variação da semana e ainda não é preocupante, mas deve ser acompanhado. A variação que tem de uma semana para outra, especialmente nesse período de baixa, né, no número de casos. Então, não é algo que já preocupe, né? Ainda é uma situação relativamente tranquila. O que chama atenção no estado do Amazonas em particular é esse princípio aí de alguns casos, né, associados ao vírus influenza, porque ele não estava aparecendo, né? Não é que já esteja numa situação que a influenza está entrando e está dando uma força. Não, mas como a gente não vinha observando casos associados ao vírus influenza e agora, na semana mais recente, nós observamos em diferentes faixas etárias casos de SRAGs associados ao vírus influenza, por isso, né, a gente acha importante fazer o alerta. Esse alerta, segundo o coordenador da Infogripe, é muito mais para as autoridades de saúde pública, para que o sistema de notificação, de atendimento e de testagem laboratorial estejam atentos. Para que justamente daqui para frente, nas próximas semanas, a gente consiga acompanhar de maneira precisa, né, e adequada se essa situação é apenas, né, o que a gente chama de casos esporádicos, né, que é natural, tá? Ou se de fato seria o processo aí inicial, né, da temporada, né, o vírus entrando e ganhando corpo, né, iniciando o processo de surto epidêmico, né? Por enquanto, ainda não. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, reforça que apesar de a situação ainda estar relativamente confortável, o boletim Infogripe alerta as equipes de vigilância em saúde para ficarem atentas nas próximas semanas, para saber se as ocorrências são esporádicas ou de início de temporada. É um alerta muito válido, mas que não tem um impacto, digamos assim, ou pelo menos não sugere um impacto de médio e até mesmo de longo prazo aterrador, né? Como nós vimos em 2020 e 2021. Temos que ter precaução, atualizar nosso calendário de vacinação, incluindo a vacina contra a Covid-19, mas não somente ela, até porque a CIRAG também pode ser explicada pelo vírus da influenza, daí a importância de se vacinar também contra esse tipo de problema de saúde, né? Então, essas seriam as duas recomendações. A subsecretária de Gestão da Saúde do município, Aldenise Araújo, lembrou que a síndrome gripal é uma doença viral que pode chegar a quadros graves. Por ser sazonal, a síndrome
volume tende a crescer nesse período de chuva, por isso, segundo a secretária, as unidades de saúde do município estão aptas para atender a esses casos. Nossas unidades já estão de portas abertas, orientadas com equipe, com medicamentos. O que a gente orienta para a comunidade, para os usuários, síndrome gripal, com tosse, coriza, obstrução nasal, dor na cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, procure uma unidade de saúde para fazer o atendimento médico ou do enfermeiro, porque ele pode agravar. Então a gente tem que agir de imediato. E lembrando que a aglomeração de pessoas risca o potencial de aumentar a transmissibilidade. A gente reitera a importância das medidas de barreira. Se você tiver um sintoma gripal, se você não puder sair, se isolar um pouco, esse é o ideal. Se não der para ficar em casa, usar máscara é a recomendação. O 18 Horas também tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre o alerta da Fiocruz, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Ora, 6h22, você no melhor mix do Brasil. Olha só, hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a intenção do governo americano de contribuir para o Fundo Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Washington, fechando mais esta parceria internacional. A Alemanha e a Noruega já contribuem para o Fundo Amazônia, Karime. Sobre o assunto, Carlão, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, qual o valor que os Estados Unidos pretendem doar para o Fundo Amazônia? A gente já tem, assim, uma estimativa, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a expectativa é de que o governo americano deva contribuir com 4 bilhões de reais, viu, Karime? Valor substancial que deve ser canalizado principalmente nas ações de combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica e de combate ao garimpo ilegal. Esse valor, que corresponde a mais de 20 bilhões de reais, é o início da parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, com foco principalmente na questão ambiental. Ou seja, tudo indica que a parceria deve ser muito mais ampla e envolver outras ações. O presidente americano Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, Karime, prometendo ações mais incisivas de preservação ambiental no mundo inteiro. Afinal, a indústria americana é uma das mais poluentes. Mas por causa do governo de Jair Bolsonaro, que acabou com o Fundo Amazônia, que desativou esse fundo, a parceria não aconteceu. E agora, com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que retomou o Fundo Amazônia, o caminho está aberto para mais essa parceria internacional. Com esse valor, Karime, de 4 bilhões de dólares, os Estados Unidos passam a liderar o ranking, digamos assim, de países adeptos ao Fundo Amazônia. Em segundo lugar está a Alemanha. Diga, Karina. Cadu, um instantinho só, que a sua ligação não está muito boa. A gente não está ouvindo você direito. Nós vamos ligar novamente para continuarmos a nossa conversa. Pode ser? Aguarda um segundinho? Pode. Um minutinho. Ok, Cadu, estamos conversando com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está falando a respeito da viagem, da visita de Lula a Washington. Ele foi recebido hoje pelo presidente norte-americano Joe Biden. Os dois conversaram, estão assim numa conversa de bons amigos, digamos assim. Compadres. Exato. Nesta visita, o que a gente já sabe de concreto é o aporte econômico que os Estados Unidos vai dar para o Fundo Amazônia. 4 bilhões de reais é o aporte que os Estados Unidos já acenou que vai contribuir para o Fundo Amazônia. Já retomamos a ligação com o nosso correspondente em Brasília? Quase, ainda não. Então o Cadu estava contando exatamente desse plus que o Fundo da Amazônia vai receber. Lembrando que o presidente Lula está nos Estados Unidos em visita oficial. Hoje ele está sendo recebido lá na Casa Branca. Foi televisionado o encontro dele com o Biden. Ele inclusive abriu perguntas para a imprensa. As pessoas estão lá fazendo questionamentos a respeito do Brasil. E é claro que o assunto em pauta sempre é a Amazônia, sempre é a questão da biodiversidade aqui do clima.
Já conseguimos? Ainda não conseguimos. O sinal tá ruim. Vamos passar para frente, Carlão. Vamos falar do seguinte, vamos falar de ameaças contra juízes que está acontecendo aqui no Judiciário. No meio dessa escalada de recentes ataques ao Poder Judiciário, chega a 50% o número de juízes brasileiros que afirmam ter sofrido ameaças relacionadas ao exercício da profissão. Karime, segundo aí o maior índice da América Latina, o Brasil fica atrás apenas da Bolívia. É o segundo maior índice aí, né? O repórter André Meireles traz aí mais detalhes pra gente. Vamos conferir. Um estudo feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em conjunto com a Federação Latino-Americana de Magistrados, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, revela que 50% dos juízes brasileiros afirmam ter sofrido ameaças durante a profissão. Esse é o segundo maior índice da América Latina, atrás apenas da Bolívia, onde 65% dos magistrados relataram ter sido ameaçados. Nos outros países latino-americanos, a média oscila entre 30% e 40%. As exceções são Chile e Equador, onde o percentual é menor que 25%. Os números foram levantados em uma pesquisa que se propõe a traçar o perfil da magistratura na América Latina. O objetivo é reunir dados para desenhar uma estratégia comum de fortalecimento da independência judicial. Ao todo, foram ouvidos 1.573 juízes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Panamá, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. Os resultados mostram que no Brasil, só 20% dos magistrados se sentem totalmente seguros, patamar que cai para 3% na Bolívia e sobe para 46% no Chile. Já os que se sentem totalmente inseguros somam 15% no Brasil, 42% na Bolívia e 3% no Chile. Quase metade dos magistrados brasileiros consideram que o fator mais importante para garantir a segurança é a criação de colegiados para o julgamento de crimes graves. Os entrevistados também citaram a blindagem dos veículos oficiais, escolta pessoal, alteração no horário de trabalho e mudança do fórum para as zonas centrais. A Associação dos Magistrados no Amazonas deve divulgar os números da pesquisa de segurança das autoridades nos próximos dias. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 28 minutos. Você é o melhor mix do Brasil. Fizemos o contato telefônico novamente com Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, você estava falando a respeito da visita do presidente Lula aos Estados Unidos, o encontro dele com o presidente americano Joe Biden e o aporte, o incremento de 4 bilhões de reais que os Estados Unidos vai dar para o Fundo Amazônia, não é isso, Cadu? Logo depois, qual outro país que tem aí uma grande participação do Fundo Amazônia, Cadu? Exatamente, paramos aí, né, Karime? Agora você me ouve bem? Sim, tá bom. Então, vamos lá. Olha, com esse valor de 4 bilhões de reais, pelo menos essa é a expectativa, os Estados Unidos vão meio que liderar esse ranking de países adeptos ao Fundo Amazônia. Porque em segundo lugar está a Alemanha, que vai doar 1 bilhão e 100 mil dólares. E também tem a Noruega. Eu perdi o nome. Em terceiro lugar, aí que se comprometeu em doar 200 milhões de reais. Ontem, a França e a União Europeia anunciaram interesse também em colaborar com o Fundo Amazônia, mas esse acordo ainda está sendo escrito. Então tem muita expectativa do mundo, né, pelo menos da Europa, dos países da América do Norte, aí, e as potências mundiais interessadas em investir no Brasil. São muitos países ajudando, na verdade, né, Karine? Isso coloca o Brasil em uma posição de protagonismo global, mas também de muita responsabilidade, porque agora, de fato, o Brasil vai ter que reduzir drasticamente e também manter lá embaixo os índices de desmatamento da floresta amazônica e acabar de vez com o garimpo ilegal, ou seja, dinheiro na mão, compromisso fechado, né? Não vai ser fácil, porque esse trabalho necessita aí do apoio dos estados e também dos municípios, e a gente sabe que tem muitos municípios do Brasil, principalmente do interior da Amazônia, que vivem do garimpo ilegal, que vivem do desmatamento. Vai ter que criar uma política pública eficiente que possa mudar de matriz econômica dessas cidades.
Mas, de qualquer forma, os resultados aí já estão aparecendo, Karine. Dados do INPE que foram divulgados hoje apontam que os alertas de desmatamento na Amazônia Legal diminuíram 61%. Foi o quarto menor índice da série histórica que começou em 2015, ou seja, faz 8 anos aí, esse é o quarto menor índice. Resultados estão aparecendo de forma positiva, já é um abre-alas para o Fundo Amazônia. Falando em garimpo ilegal, Karine e Carlão, hoje teve a operação da Polícia Federal em Roraima e o alvo foi a irmã do governador Antônio Denário, a senhora Wanda Garcia de Almeida. O outro alvo foi o sobrinho do governador, o senhor Fabrício de Souza Almeida. Ambos aí são suspeitos de lavagem de dinheiro faturado com ouro extraído ilegalmente das terras Yanomami. Lembrando aí, Karine, que o governador Denário sempre teve uma postura duvidosa quanto à crise humanitária envolvendo o povo Yanomami. Ele chegou inclusive a dizer que trata-se de uma mentira, de uma espetacularização da mídia. Ele é um apoiador ferrenho do ex-presidente Bolsonaro, né? Ele defendeu, inclusive, ao longo do governo de Bolsonaro, o garimpo em áreas indígenas, de áreas preservadas. Agora a gente sabe o porquê dessa postura, porque não é uma questão ideológica, é questão de dinheiro, de faturamento. Karine e Carlão. Cadu, olha só, outro assunto internacional aí em pauta que chamou a atenção é que o presidente Lula indicou a ex-presidente Dilma Rousseff para presidir o Banco dos BRICS, o bloco econômico aí formado pelo Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O que está acontecendo? Será que rola, Cadu? Conta aí pra gente. Rola, Carlão. A ex-presidente Dilma Rousseff, que foi alvo de um impeachment em 2016 e desde então está fora do cenário político, do circuito, né? Ela deve assumir em breve o NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento, que é o agente financeiro dos países do BRICS, né? Entre eles o Brasil. O papel do NBD, Carlão, é oferecer crédito aos países do bloco, garantir aí recursos para grandes projetos socioambientais sustentáveis, como construção de estradas, ferrovias, rede de esgoto, recuperação de efluentes, enfim, tudo que é ligado à infraestrutura com uma pegada socioambiental, o NBD financia para esses países do bloco, que são, como você disse, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Esses 5 países aí participam desse bloco de países emergentes, que eles aí têm um trabalho de fortalecer o NBD. Eles vão lá, enquanto países, eles vão lá e depositam dinheiro lá no NBD e esse dinheiro vai sendo trabalhado, vai sendo usado aí sempre que possível, o NBD fornece crédito a esses países para projetos com juros baixos, né? E Dilma deve ficar aí no comando dessa máquina. Mas para isso, o presidente Lula está articulando a saída do atual presidente, que é o senhor Marcos Troio, que tem ligação com o ex-presidente Bolsonaro. O governo brasileiro já recebeu aí o ok dos governos russo, chinês, indiano, sul-africano, para que Dilma possa assumir o cargo sem nenhum problema, tranquilamente, sem haver nenhuma crise diplomática. Mas tem um detalhe, Carlão, a sede do NBD fica em Xangai, na China. Então a gente não sabe se ela vai se mudar para lá ou se ela vai presidir o banco aqui do Brasil, se deve montar algum tipo de escritório avançado, mas é provável que ela seja transferida para Xangai. E todo esse esforço, Carlão, mostra que o presidente Lula vem se esforçando para encaixar Dilma em algum lugar no governo, mas ele não vinha conseguindo porque há uma forte rejeição ao nome de Dilma dentro e fora do PT. Então, como não havia alternativas para Lula, para colocá-la dentro do governo, a saída, então, foi encontrar um cargo em alguma instituição internacional, como uma embaixada ou alguma agência de desenvolvimento multilateral, que no caso é o NBD. E a saída foi essa, buscar apoio junto ao BRICS. Foi necessário Lula mexer muitas pedras para encaixar Dilma no tabuleiro político e ela deve ajudar a realinhar a política externa do Brasil e reconstruir parcerias, principalmente com a China. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar rapidinho, Cadu, aqui no Brasil o governo federal está revisando os dados dos beneficiários do programa Bolsa Família. Isso porque a estimativa é de que 2,5 milhões de pessoas recebam o benefício de forma indevida. Cadu, conta mais pra gente.
Isso mesmo, Karine, está acontecendo um processo que é doloroso, porém necessário, viu? Esse pente fino que o governo está fazendo no Bolsa Família, primeiro vai tirar as pessoas que não precisam dos R$600 e que recebem, e depois vai priorizar as famílias com filhos que precisam do benefício e que estão sem um emprego. Ou seja, o governo vai colocar na frente os mais necessitados. Aqueles que o governo julgar que estão em situação um pouco melhor, vão dar lugar aos que precisam mais. Por isso que eu estou dizendo, Karine, é um processo necessário, porém doloroso, e vai haver ruídos. Vai ter muita gente reclamando, dizendo que precisa de fato, mas que foi removida do programa. Então o governo vai ter que resolver essa situação, e vai surgir com certeza. O ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, ele disse que há muitos penduricalhos nesse programa, pessoas recebendo no lugar de quem mais precisa, casos absurdos, inclusive. Então vamos ouvir o que disse o ministro Wellington Dias. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com 9 salários mínimos para mais e recebendo Bolsa Família. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário. Ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a respeito desse pente fino, dos beneficiários do Bolsa Família, Cadu? Exatamente, Karine. É importante a gente frisar, Karine, que o governo não vai fazer nenhuma convocação dos beneficiários, não vai chamar para recadastramento, enfim, nada disso. A revisão já está acontecendo e com a ajuda de outros órgãos, como o INSS, o Dataprev, Receita Federal, com a ajuda dos governos estaduais, enfim. O objetivo do governo é filtrar e reduzir o número de beneficiários. Lembrando que o governo pretende condicionar o Bolsa Família, viu? As famílias que recebem os R$600 e mais os 150 por crianças de até 6 anos vão precisar estar em dias com a vacinação e também em dias com os compromissos escolares. Então vamos ficar atentos aí. Conto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Para vocês também, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas volta a registrar mais de 100 casos de Covid-19 registrados em 24 horas. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h39, nós vamos conferir tempo e temperatura para esse final de semana, sábado e domingo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, este sábado a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. Já no domingo, também as chances de chuva são de 90%. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e também com chuva prevista a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima também não deve passar dos 30 graus. 18 horas. 6h40, Rio Negro subiu mais 7 centímetros e agora o nível no Porto de Manaus é de 22 metros e 73 centímetros acima do nível do mar. Só nesses primeiros 10 dias de fevereiro, o Rio Negro já subiu 1 metro e 3 centímetros. 6h40. E pela primeira vez em 2023, o Amazonas tem mais de 100 casos de Covid-19 registrados em 24 horas. A última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2022, quando foram registrados 107 casos em 24 horas. E os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Odinei Araújo.
O Amazonas registrou nesta quinta-feira 104 novos casos de Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Essa é a primeira vez em 2023 que o estado registra mais de 100 casos da doença em um espaço de 24 horas. A última vez que isso aconteceu foi no dia 12 de dezembro de 2022, quando foram registrados 107 casos. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, diz que o período sazonal na Amazônia é o responsável para o crescimento no número de casos de Covid-19. Estamos em período sazonal para vírus respiratórios no Amazonas, o que inclui o novo coronavírus que causa Covid-19. Então, nesse período, que vai normalmente de setembro a no máximo junho e coincide com o período chuvoso no nosso estado, é possível que haja a ocorrência desses vírus respiratórios. É esse período sazonal que traz as condições favoráveis para o organismo se tornar mais frágil. Por isso é tão importante manter o esquema vacinal contra a Covid-19 atualizado para, principalmente no caso da Covid-19, evitar agravamento de casos. A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, lembra ainda que manter as doses da vacina contra a Covid atualizadas é a única forma de evitar o crescimento da doença. Os cuidados para prevenir vírus respiratórios, incluindo o novo coronavírus, em primeiro lugar está o esquema vacinal contra a Covid-19 e contra outras doenças imunopreveníveis, atualizado. Isso favorece que não haja agravamento dos casos diante da ocorrência de doenças. E se você apresentar sintomas gripais, evitar sair de casa. E se for sair, usar máscara de proteção respiratória, higienizar as mãos com água e sabão, ou na falta de água e sabão, usar álcool em gel a 70% e evitar e não compartilhar objetos como garrafinhas de água, copos e talheres. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que até agora foram aplicadas no Amazonas mais de 8,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. No total, o Amazonas registrou até ontem 625.767 casos da doença. Nas últimas 24 horas, não foram registrados óbitos. Com isso, o Amazonas mantém 14.422 mortos pela doença. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h43, você é o melhor mix do Brasil e os destaques do 18 horas de hoje. Daqui a pouco você vai saber aí que foi preso o suspeito de ser o mandante na ação que matou 3 pessoas no campo de futebol no Teixeirão. Detalhes em instantes para você aqui no 18 horas, melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, nesse período de volta às aulas, a Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância da atualização da caderneta vacinal das crianças contra a poliomielite, Karine. Exatamente, a poliomielite pode atingir adultos e crianças, podendo causar paralisia até a morte. Por isso é tão importante vacinar as crianças contra o vírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. A erradicação da poliomielite foi uma grande conquista da saúde pública no Brasil. Antes da eliminação, a paralisia infantil gerava medo na população pelas graves consequências causadas numa parcela de pessoas atingidas. Um grande aliado de combate à doença foi desenvolvido por cientistas, a vacina. Atualmente, o Amazonas apresenta a cobertura vacinal de 76% contra a poliomielite. Desde 2016, as coberturas vacinais contra a doença aqui no estado estão abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Ângela Desirê, gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, ressalta os males causados pela doença. Que é uma doença que causa paralisia, iniciando pelos membros inferiores e que tem uma alta taxa de mortalidade. Essa doença já circulou o vírus pelo mundo e nós tivemos muitos casos de óbitos, crianças doentes com sequelas, inclusive aqui no Brasil. A
baixa cobertura vacinal no Amazonas deixa em alerta a Vigilância em Saúde, já que indica uma redução no nível de proteção da população infantil. A vulnerabilidade a uma possível reintrodução do polivírus selvagem no país é uma preocupação das autoridades de saúde. Então é importante ressaltar que, sendo a vacina a única forma de prevenção, nós precisamos ter uma boa cobertura vacinal de 95%. Hoje, no estado, nós estamos com uma cobertura de 76%. Então, nós precisamos levar as nossas crianças para verificar o cartãozinho de vacina, se está faltando alguma dose, completar o esquema. O ciclo vacinal contra a paralisia infantil acontece com a administração de 3 doses de vacina inativada da poliomielite, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. Nesta volta às aulas, é importante atualizar a caderneta vacinal das crianças contra a paralisia infantil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hoje foi preso um suspeito de ser o mandante do ataque que deixou 3 mortos no campo de futebol do Teixeirão, na zona leste de Manaus, Karine. Isso, Carlão, e o crime aconteceu no mês passado e o repórter André Meirelles acompanhou a operação policial que resultou nessa prisão e traz agora pra gente novos detalhes. Ele está aqui ao vivo e vai conversar com a gente. Muito boa noite, André. Então, por que a polícia sustenta aí que esse preso é suspeito de ser o mandante desses 3 assassinatos, André? Isso mesmo, muito boa noite, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. Inclusive, ele é o principal alvo da operação. A operação da polícia é a KM8, que foi ocorrida na manhã de hoje, ali na rodovia estadual AM070, Manoel Urbano, lá no município de Iranduba. O nome dele é Alessandro Protássio, ele preso aí suspeito de ser o mandante desse homicídio, né, que resultou aí na morte de várias pessoas ali durante uma partida de futebol que ocorreu ali no campo do Teixeirão, na zona leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira. Esse crime que ocorreu no dia 22 de janeiro é aquele que deixou ali 3 mortos e 2 feridos após os criminosos invadirem o campo de futebol ali durante essa partida e aí atirarem várias vezes contra essas vítimas. Segundo as investigações da Polícia Civil, esse preso, Karime, Carlão, ele é apontado como um dos chefes de uma organização criminosa. Inclusive, no fim de janeiro, ele teria dado o aval para que esse ataque acontecesse. E também o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, Ricardo Cunha, deu detalhes e falou que além desse ataque, o Protássio, que é o suspeito, ele é investigado pelo envolvimento de pelo menos aí 4 homicídios que já ocorreu ali no município de Iranduba, onde 3 pessoas também foram presas durante a operação, entre elas 2 comparsas aí desse suspeito de ser o mandante desse crime aqui em Manaus. As autoridades, no entanto, não informaram o motivo da prisão do quarto suspeito. No total já foram 4 pessoas aí presas, os mandantes, os executores também, todos os envolvidos, eles já foram presos. E também a gente fala também dessa situação que a polícia informou que agora eles devem aí responder pelo crime de homicídio, de porte ilegal de arma de fogo, e todos eles permanecem presos aí à disposição da justiça, mas a Polícia Civil informou que as investigações continuam para ver se tem outros envolvidos também nesse crime. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Valeu. André Meirelles. Boa noite, bom fim de semana. 6h49, você no melhor mix do Brasil e daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas e vai conferir a agenda das festas de carnaval deste fim de semana. Carnaval já começou, esse é o nosso assunto em instantes, detalhes para você. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. A previsão de chuva é de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. 6h50. Mix.
Agora 6h50, vamos conferir os bastidores da política local, da política aqui do estado do Amazonas com Cíntia Blink. Menina, muito boa noite, Cíntia, tudo bem? Bom, e os políticos vão ter folga durante todo esse período de carnaval, Cíntia? Você sabe a agenda deles? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Pois é, quem mandou a gente não estudar, né? Eles vão ter folga sim. Na Câmara Municipal de Manaus, o ponto facultativo já foi aí anunciado pelo presidente da Câmara, vereador Caio André. E na segunda-feira de carnaval, dia 20, vai ter ponto facultativo. E no dia 22, o dia 22 ali, quarta-feira de cinzas, tudo vai voltar a partir do meio-dia. Só que a gente tem que lembrar que os vereadores trabalham de segunda, terça e quarta. A semana deles é bem mais curta que a nossa. Então, se tem feriados, tem ponto facultativo, significa uma semana sem trabalho. E a gente está falando aí de vereadores, né, que vieram agora de um recesso gigante, né, que é aquele ali do fim do ano, começo do outro ano. Então, enfim, parece que realmente a coisa de que só começa depois do carnaval o Brasil é verdade. Aí a gente lembra que são 41 vereadores de folga esse tempo todo. E o carnaval, apesar de ser uma festa aí muito tradicional, ela é um feriado, assim, não é um feriado nacional. Existe aí liberdade para prefeitura, governo e empresa privada decretar feriado ou ponto facultativo, dependendo do que preferir. Já lá na Assembleia, ainda não foi dito como é que vão fazer. Eles costumam fazer sessões compensatórias, mas ainda não foi anunciado como será este ano o carnaval por lá. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, 7 dos 24 deputados estaduais já faltaram ao trabalho nessa primeira semana de mandato. Olha só, pode isso, Arnaldo? Pois é, a gente fala que vai ter folga no carnaval e quando tem trabalho, né? Ainda tem esse momento aí de falta, já a primeira semana. E quando eu falo em semana de trabalho de deputado estadual, a gente está falando também de 3 dias, né? Porque eles trabalham terça, quarta e quinta. Então, dos 24 deputados, como você falou, Carlão, 7 já faltaram. Eu vou dar os nomes que eu gosto assim. Então, nós temos aí o Adjunto Afonso, que faltou uma vez, Carlinhos Bessa, deputado Felipe Souza, deputada Joana Dark. Todos os que eu falei até agora faltaram uma vez na primeira semana. Já o deputado Cabo Maciel faltou 2 vezes. E o deputado Wilker Barreto e o deputado Mário César Filho faltaram 3 vezes. Ou seja, todos os dias eles faltaram. Teve justificativa aí pra gente, a assessoria do deputado Wilker Barreto disse que ele está acompanhando a mãe em uma viagem por conta de uma cirurgia dela. E o deputado Mário César Filho disse que esteve na casa sim, mas que ele estava em atendimentos no gabinete e atuando à frente da Comissão de Direito do Consumidor, que é o que ele é presidente, e por conta disso ele esteve na casa, mas não esteve nas sessões. Karime, Carlão. Cíntia, alguns prefeitos estão com os cofres... Cíntia, alguns prefeitos estão com os cofres cheios a partir de hoje. Essa dinheirama caiu do céu, Cíntia? De onde que veio? Ai, quem me dera, né? Cair do céu alguma coisa pra gente também. Mas pois não é, quero também. Ainda mais saindo de um janeiro desse. Mas hoje as prefeituras estão mais ricas sim. Os 62 municípios do Amazonas receberam repasse aí da arrecadação de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios. A gente está falando aqui de quase 195 milhões, já descontando o volume do Fundeb e do PASEP. Em valores brutos, o total, né, incluindo esses Fundeb e PASEP, fica 250 milhões. Esse índice ele foi maior do que o do ano passado, esse repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Mas a Confederação Nacional dos Municípios, ela faz um alerta aí de que é preciso ter cuidado na hora de fazer as despesas, porque apesar desse aumento, o cenário para 2023 é de incerteza. E aí é o seguinte, tem dinheiro, dá para fazer, mas é bom estudar direitinho o que cada despesa vai significar aí. Acho que essa dica vale para eles e pra gente também, né? Para quem tá ouvindo. Sem dúvida. Valeu. E é isso que eu tenho para hoje. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Até segunda. Até segunda, amanhã é final de semana. 6h55, você no melhor Mix do Brasil. Mix.
Olha só, hoje é dia de nossa agenda da Mix, que está recheada aí de atrações com bandas tradicionais, programação infantil e esquenta do Carnaboi, Karime. Então vamos conferir o que há de bom nesta agenda para este fim de semana com ela, Nathalie Moraes. O Carnaval do Povão começa nesta sexta-feira na Praça Mindu Norte. O Carnaval do Povão vai agitar os foliões da Zona Norte de Manaus com desfiles das escolas de samba do Grupo Experimental, seguindo até o domingo, onde os foliões vão conhecer a agremiação Campeã. A escola Campeã sobe para o grupo de acesso B das escolas de samba de Manaus. E nesta sexta-feira acontece o primeiro esquenta do Carnaboi, também na Praça Mindu Norte. Será dada a largada para o ritmo do 2 pra lá e 2 pra cá, com a abertura do esquenta do Carnaboi. A festa rola solta das 7 até a meia-noite. O evento é gratuito. E nesse sábado tem o Bloco do Cauchê eletrizado, que vai colocar na rua uma semana antes do Carnaval. A 11ª edição da festa está marcada para este sábado às 4 da tarde na Acimpa, com participação dos cantores Otto e Marcelo Nakamura no show da banda Cauchê eletrizado, além de Couro Velho, DJ Carol Amaral e a apresentação de os tucumanos Caboclo Crioulo e Alaide Negão. Nesse sábado acontece uma das bandas mais tradicionais de Manaus, a Banda da Bica, com entrada gratuita na Avenida 10 de Julho, no centro da capital. Conhecida como Banda Independente da Confraria do Armando, traz como tema em 2023, 60 na bica, só não vai quem já morreu. O Bloco do Axerito também acontece neste sábado. Será um dia agitado para os folhões manauaras. Serão diversas opções de blocos para curtir e o Axerito Bar preparou um Bloco do Axerito, que acontece na zona centro-sul de Manaus, na Avenida das Torres. A festa também é gratuita. Para a garotada também cair na folia, Manaus recebe o Bloco do Bita no Carnaval 2023. O evento infantil acontece neste sábado. A festa com os personagens do mundo Bita acontece no Salão do Teatro Manauara a partir das 4 da tarde. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro e no site balada.app. A Universidade do Estado do Amazonas faz sua estreia na Folia de Momo. No domingo acontece a primeira edição do Carnaueá. Será no estacionamento da Escola Normal Superior, na Avenida Djalma Batista, a partir das 4 da tarde. O objetivo da festa, além de confraternizar com a comunidade acadêmica da universidade e com o público manauara em geral, é arrecadar alimentos não perecíveis em prol dos Yanomamis. Encerrando a nossa agenda, o cantor Wendel Pinheiro vai realizar o Bloquinho do Wendel Pinheiro 2023 neste domingo em Manaus, no pódio da Arena da Amazônia. A festa começa às 3 da tarde. O evento promete folia por mais de 10 horas e a entrada de pista é gratuita. Essas foram algumas das dicas da nossa Agenda Mix. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou o bloqueio de cerca de 5 milhões de decodificadores clandestinos em uso no país. O desligamento será feito de forma remota, sem que as prestações de serviços tenham de entrar na casa do usuário. Exato, Carlão. Essa ação tem início imediato e acontece depois que a Anatel recebeu um grande volume de denúncias de pirataria generalizada de televisão a cabo, conhecida popularmente como GatoNet. Karime, com base nas denúncias, a agência reguladora montou um grupo técnico que avaliou os dados recebidos e elaborou uma lista de modelos e equipamentos a serem bloqueados. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços que variam de R$150 a R$450. Segundo a Anatel, os sites de venda que oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas. As TVs Boxes, Carlão, fornecem conexão à internet para televisores comuns, transformando o aparelho numa Smart TV. No entanto, muitos aparelhos não homologados pela agência extrapolam a função e conseguem decodificar sinais fechados de TV por assinatura e exibir aos usuários. Quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete 5 infrações: uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por assinatura, prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. Nessa ação, como já dissemos, o bloqueio atinge 5 milhões de aparelhos, mas o número real ainda é muito
muito maior. Muitos utilizam para assistir filmes, jogos de futebol sem pagar nada. O chamado gato net está com os dias contados, pelo menos até que os piratas encontrem novas formas de burlar as leis. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Ainda altos alertas de desmatamento na Amazônia caíram 61% em janeiro em relação a janeiro do ano passado. Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais INPA e foram divulgados hoje. Foi a quarta menor marca para o mês na série histórica que começou em 2015. Ainda é cedo para apontar as causas, já que parte desta queda pode estar relacionada com uma maior cobertura de nuvem no período. Mas é importante lembrar que no passado, janeiro e fevereiro, no ano passado, acumularam recordes de desmatamento. É fato que o motivo do avanço foi o macabro senso de oportunidade de criminosos que aproveitaram a situação do governo anterior pró-desmatamento. A situação mudou. A política do novo governo é de combate ao desmatamento na Amazônia e foi bastante noticiada nas primeiras semanas deste ano. Agora é torcer para que o desmatamento caia drasticamente e que a floresta seja preservada. Afinal, ela ainda é o maior tesouro da região. Agora são 7h01 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Finalizando, hein, Karime? Muito obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.